Você que está acordado, bom dia. Ontem chegou mais uma galera. Quem chegou ontem à noite? A galera da Facul, a galera da Companhia Atlética, correto? A galera aí chegou ontem à noite. Quem está aqui nos visitando? Ok, você é seu amigo. Não, é Enoque. Você levantar a mão só corrobora, só comprova todo o meu entusiasmo de tê-lo aqui conosco. Vou passar de palmas para o Enoque também. E o Felipe trouxe um visitante. Seu nome? Bruno. Bruno, seja bem-vindo. Você estuda com o Felipe. Ele usa essa boina na escola? Usa? É preocupante, Depois você me dá uns bisu aí, Bruno, fiquei preocupado agora. Legal, o Felipe trouxe um visitante. Mais alguém trouxe? Tem alguém nos visitando? Além do Bruno. Então, ok, os demais conhecidos no nosso meio. Não, é o Ed. O pessoal falou Belo, não é o Ed. Edmo, perdão, o Belo está aí, não, o Ed. Edmo. O momento que você apareceu no jantar romântico, com o cabelo desse jeito, mano. Eu falei, hoje vai ser animado. Eu pensei que você ia engatar um número. Não, o Vitor é a primeira vez no retiro, né? Só que... Igual o Enoque, exatamente. Mas o Vitor já frequenta lá com a gente e tal. E o pessoal aí também. Primeira vez no retiro, quem está a primeira vez no retiro? Vai ter uma galerinha aí, primeira vez no retiro. Legal. Pessoal, seguinte. O que nós vamos ver nos nossos 6 estudos? Abra sua Bíblia no Salmo 120. Nós estamos, como igreja, caminhando numa série no livro de Salmos. Se você reparou no domingo, todo domingo nós estamos expondo um salmo diferente. Está sendo sequencial. Reparou nisso? Beleza, nós estamos estudando Salmos, tá bom? Não sei qual a sua reação quando nós estudamos os Salmos. Nós vamos aproveitar, pastor Edson e eu, o retiro, inclusive, para refletir sobre alguns salmos específicos relacionados ao nosso tema. Olha lá, o Salmo 120. Você está vendo no Salmo 120 que provavelmente tem um título aí. Tem um título. Cânticos de Romagem. Olha o 121. Tem um título aí? Cântico de Romagem. 122. Vai até o 134. Olha lá. 134. Cântico de Romagem. E o 135 já é outra coisa, tá bom? Então do 120 ao 134 é um grupo de salmos conhecido como Cântico de Romagem ou Cântico dos Degraus. Quem tem aí Cântico dos Degraus? Carol tem, Fernandinha tem, Ana Júlia tem também. Cântico dos Degraus. Quem tem Cântico de Ascensão? Alguém tem Cântico de Ascensão? O dígrafo, Ascensão. Tem? Alguém tem? Bom, esses são os 3 títulos comuns para esse grupo de salmos. Agora, antes da gente entrar aí, vamos rever o que é o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, revelação de Deus a Israel e a resposta de Israel em fé ao Senhor. Olha só que bacana. Nós temos um livro escrito com 150 canções, que é a revelação de Deus ao povo de Israel e a resposta de Israel em fé. Às vezes a gente esquece que a Bíblia ela foi escrita por pessoas de carne e osso que passaram por muitas aflições como nós. Olha o que João Calvino, um homem que viveu há muito tempo atrás, muito estudioso da palavra de Deus, disse a respeito dos Salmos. Olha só. Não existe nenhuma emoção que alguém possa conhecer que não esteja representada nos Salmos como um espelho. Essa era a convicção de João Calvino. O Espírito Santo trouxe para a vida todas as tristezas, medos, dúvidas, esperança, cuidado, perplexidades. Em resumo, todas as emoções que perturbam e agitam as mentes dos homens estão escritas no livro dos Salmos. Os Salmos é, segundo alguns estudiosos, uma porta para as emoções. Pare e pense sobre isso. Os Salmos são uma porta para as nossas emoções. Ok?
atualmente eu tenho ajudado na escola cristã. Alguns de vocês estão lá na escola cristã, galerinha lá na escola cristã, certo? Lá na escola cristã. E eu tenho ficado perplexo, presta bastante atenção nesse dado, perplexo com a quantidade de crianças e adolescentes em depressão, ansiedade, medos e uma série de doenças ditas emocionais. Salmos é um presente de Deus para aprendermos a lidar com as nossas emoções. Você tem medo? O salmista também tinha. Você tem ansiedade? O salmista também tinha. Você fica perplexo diante das injustiças? O salmista também. Deus nos deu um presente, e esse presente se chama o livro dos Salmos, para nos ensinar a lidar com as nossas emoções. Olha só que fascinante. É uma janela para a alma, é uma janela para entendermos nossas emoções. E Deus nos deixou o livro dos Salmos. Então o estudo dos Salmos transforma a nossa perspectiva sobre nós mesmos e o mundo. Você quer construir uma perspectiva diferente sobre como você enxerga o mundo? Leia os Salmos. Porque sabe o que acontece? Principalmente na faixa etária que muitos de vocês estão. Nós encaramos a Bíblia como uma lista telefônica. Ok? Então a abordagem da Bíblia como lista telefônica é o seguinte: cara, eu estou com um problema de bullying na escola. Sacha, me dá um versículo sobre bullying. Não pularás. Não tem esse versículo na Bíblia de não pularás. Mas tem uma série de passagens que constroem uma visão do mundo, que nos ensina a lidar com injustiças, quando o mais forte oprime o mais fraco. E aí teve uma pessoa, Deus homem encarnado, o Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a vencer o mal com o bem. E assim nós construímos uma visão de mundo que lida com o bullying. Você percebe a diferença que é do que encarar a Bíblia como uma lista telefônica? Porque a nossa tendência de encarar a Bíblia como uma lista telefônica, ela transforma a Bíblia numa pobreza de conteúdo. Quando a sua riqueza está numa grande história, que nós aprendemos a interagir como homens do passado fizeram, e assim nós construímos uma forma de enxergar o mundo diferente. Porque muitas das nossas perguntas, elas não são bíblicas. Nós precisamos aprender as perguntas certas. E o livro de Salmos é uma reinterpretação da nossa resposta emocional a muitos dos problemas que nós passamos. E eu sei que muitos de vocês passam por problemas intensos. Em casa, na escola, na vizinhança. Alguns de vocês vêm de lares desfeitos. Alguns de vocês passam problemas em casa. Alguns de vocês veem injustiças com os pais. Você precisa aprender a responder de acordo com a palavra de Deus, inclusive ordenar as suas emoções. Então o livro de Salmos tem um grande valor nesse sentido. Eu espero que domingo após domingo, não aqui no nosso contexto de retiro, mas quando você volta para a igreja, você esteja bebendo da palavra de Deus, aprendendo a lidar com as injustiças desse mundo, aprendendo a lidar com a hostilidade desse mundo, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, ordenando nossas emoções. Amém? Emoções não são neutras. Nós direcionamos nossas emoções de uma forma indireta, mas nós direcionamos nossas emoções. A grande questão é: onde está o teu tesouro? Ok? Onde está o teu tesouro? Agora, existe um desafio. Existe um desafio de entender o livro de Salmos e entender que o salmista, ele vive numa tensão, ele vive num conflito entre promessa e cumprimento. Qual era a promessa? O que vocês imaginam aqui? Qual que era a promessa que era feita na época dos salmistas? Ok? O Messias. Quem é o Messias? Jesus. Todos os salmos foram escritos antes de Jesus. Então o salmista, ele escreve na perspectiva de que viria o Messias. O Messias veio. E o seu nome era Jesus Cristo. Agora nós vamos ler os salmos na perspectiva de que o Messias já veio. Então nós temos que entender o que o salmista estava esperando na vida do Messias, entender que o Messias já veio e a sua vida está escrita em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a sua doutrina está escrita em todas as epístolas do Novo Testamento, os demais 23 livros do Novo Testamento, certo? A promessa do seu retorno está escrita no livro de Apocalipse, profecias em Daniel e tantos outros de profetas maiores e menores. E agora a gente vai entender o livro dos Salmos numa perspectiva cristã. Jesus Cristo já veio. Agora, muito das promessas, muito
dos anseios do salmista ainda perduram no dia de hoje, nos ensinando a viver essa tensão entre promessa e cumprimento. Porque nós vivemos essa tensão. Você quer ver uma tensão? Você vive constantemente. Quem está em Cristo está livre do pecado. Sentiu a tensão? Na hora vem o seu pecadinho de estimação, né? Aí você ficou, amém, teu irmão aqui do lado, que eu. Né? Só está sentindo a tensão? Amém. O crente está livre do poder do pecado. Amém. Mas o que acontece então na sua luta constante? Talvez você aí, rapaz, maquinando o tempo todo, lascívia, ou você lutando com ansiedade, ou você lutando com as suas vestimentas e as suas motivações ao vestir que você veste, constantemente lutando com tudo isso. O que está acontecendo? Essa é a tensão entre promessa e cumprimento. E nós navegamos nesse período de tensão e precisamos nos apropriar das verdades dos salmos que nos ajudam a viver essa tensão como peregrinos, vivendo no mundo, mas não do mundo. Agora, o que é essa história aí de salmos, cânticos de romagem? Né? Cânticos de romagem. Bom, os cânticos de romagem é o nome dado para esses salmos 120 a 134. Abra comigo no Salmo 122, versículo 4. Está aí bem pertinho. Salmo 122, versículo 4. É um salmo que faz parte desse conjunto todo aí, do 120 ao 134. Olha o que ele diz aí. Eu vou ler o 3 também. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. O que esses dois versículos nos dizem? É aquela pergunta do tipo, releia com as suas próprias palavras. Não tem muito segredo. Mas se a leitura é uma dificuldade, sente-se de alguém perto que saiba ler e vai te ajudar. É isso que eu não sei. É isso. Vamos lá, o que os versículos 3 e 4 estão dizendo? Eles estão indo para um lugar. Que lugar é esse? Jerusalém. Certo? Eles estão indo para um lugar. Há uma convocação para o povo de Israel de ir a Jerusalém. Vamos lá comigo, alguém lê para mim Deuteronômio 16, 16. Alguém com iPad, iPod, iPad. Você está um clique de Deuteronômio 16, 16. 3 vezes no ano, todo varão de ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. 3 vezes ao ano, o que o camarada de Israel tinha que fazer? Subir para um lugar determinado. E que lugar era esse? Jerusalém. E ele iria oferecer o que ao Senhor? Sacrifício. 3 vezes ao ano, aonde você estivesse na terra, você deveria ir para Jerusalém oferecer sacrifícios. Cânticos de romagem. Junta esses dois fatos agora. 3 vezes ao ano para Jerusalém, cânticos de romagem. O que você acha que eles iam cantando até Jerusalém 3 vezes ao ano? Cânticos de romagem. Eles não iam cantando 99 quilômetros. Não ia cantando Abraão roubou pão na carruagem do Jacó. Não ia. Eles iam cantando o quê? Os cânticos de romagem. Eram cânticos de peregrinação. Agora, ninguém, presta atenção. Eles iam cantando 120 ao 134, o tempo todo eles iam meditando nessas questões. E o Salmo 120 a 134, conforme nós vamos ver daqui a pouco, lidam com questões do dia a dia. Por exemplo, preocupações do dia a dia como amizades. Qual é a perspectiva do peregrino sobre amizades e a língua mentirosa? Talvez muitos de vocês aqui já foram alvos de língua mentirosa. Já mentiram sobre você nas suas costas, espalharam difamações? Qual é a perspectiva do peregrino quando nós encaramos e sofremos esse mal? Apunhalaram você nas costas. O que os salmos têm a nos oferecer sobre isso? Okay? Ou então coisas do tipo pais, relacionamento entre parentes,
Existe aquela tensão, o Natal vem chegando, você fica com frio na barriga. Cara, vou ver aquele tio mala, cara, tio mala. Ou minha avó vai ficar pegando no meu pé, ou é tenso, ou seus pais ficam tensos. Chegou a hora do Natal, é de decidir onde eles vão. Nós vamos para casa de tal, vamos para casa de fulano, ou vamos para o lugar que vamos sumir. O que vai acontecer? Fica aquela tensão. Relacionamento entre parênteses. Não parênteses, parênteses. A questão de um trabalho bem sucedido e etc. Então os salmos lidam com tudo isso. Eram canções que refletiam convicções e preocupações apropriadas à peregrinação. Então, se nós queremos ser peregrinos íntimos do Senhor, nós temos no Salmo 120 a 134 os padrões das nossas convicções e preocupações, como nós respondemos a cada uma delas. Olha só como os Salmos vai agora encaixar no tema do nosso retiro aqui. Então os peregrinos que iam para Jerusalém tinham duas preocupações: proteção e bênção. Proteção e bênção. Porque não era uma viagem fácil, era uma viagem suscetível a muitos perigos. E bênção por causa do objetivo da viagem. E aqui é a grande sacada da gente entender que os salmos foram escritos antes da vinda de Cristo e nós lemos agora depois da vinda de Cristo. Por quê? O que significava Jerusalém antes da vinda de Cristo? O que tinha em Jerusalém de tão importante? Templo, Arca da Aliança, a presença do Senhor, tudo isso. Ir a Jerusalém significava estar na presença de Deus. Então esses camaradas, eles viajavam para estar diante da presença do Senhor. Para estar na presença do Senhor. Festa dos Pães Asmos. Quais são as outras duas? Festa dos Tabernáculos e das semanas. Quem cumpriu as 3 semanas, as 3 festas? Ó, gostei, cara. Quem? Jesus. Jesus cumpriu as 3. Nós hoje desfrutamos da presença do Senhor na realidade do tabernáculo, que é Jesus. E nós também peregrinamos enquanto aguardamos a nova Jerusalém. E assim nós vemos os salmos crescendo e se cumprindo, tanto na pessoa de Jesus, quanto na vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. Ele já veio uma vez, e Ele voltará, e há de nos buscar. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Vai vir nos buscar. Então você percebe que nós vamos entender e aplicar os salmos numa perspectiva cristã, sabendo que Jesus Cristo já veio, e que a realidade que eles tantos aguardaram agora é real para nós. E nós ainda aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos garimpar uma mente de um peregrino cristão. Não vamos 3 vezes a Jerusalém. Aliás, o que Jerusalém representava, nós temos livre acesso no sangue de Jesus. Nós temos presença no Santo dos Santos. Nós não precisamos ir 3 vezes a Jerusalém. Quem aqui já foi a Jerusalém? Seus infiéis, né? Nós não precisamos, porque Jerusalém, o que Jerusalém significava, está entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos construir essa mente do peregrino. Bacana? Sim ou não? Sim. Deu para entender? É meio confuso isso aqui, ou deu para entender? Isso aqui é importante. Você não pode ler a Bíblia que nem um judeu. A gente lê a Bíblia que nem cristão. Porque Jesus Cristo é o centro de tudo. Só para isso. Jesus Cristo é o centro de tudo. Beleza? Bom, será que nós estamos numa peregrinação? Será que isso é uma grande... sei lá, tem um negócio do salmo lá, vamos tentar encaixar alguma coisa, né? Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. E 21. Vou ler para vocês. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A pátria nossa está onde? Nos céus. Vivo aqui, mas não sou daqui. Nós somos peregrinos.
Então o tema de peregrinação que existia em Israel ainda é presente para nós cristãos. Nós somos peregrinos, não somos daqui. Se você tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, se você confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma nova cidadania e você não é mais brasileiro, joseense, taubatense. Quem nasce Taubaté é o quê? Taubatiano. Taubatiano. Você não é mais caçapavense. Caçapava é o quê? Caçapavense? Caçapavano. Caçapavadano. Você não é jacareiense. Você não é mais nada desse vale aqui, do Paraibano. Paraíba, né? Você não é mais nada do vale. Você não é brasileiro. Você é cidadão dos céus. Cidadãos dos céus. Pare e pense um pouco sobre isso, né? A gente vive um clima agora diferente, talvez pelo fato de que Copa do Mundo sempre é clima diferente para nós no Brasil, né? Mas agora ainda mais porque está sendo no Brasil. Então eu estava conversando com, acho que era o Didi, né? E o Didi falou que ele pegou a Dutra, ele viu um monte de carro da Argentina vindo, subiu para não sei aonde, um monte de carro placa do Chile. Cara, a gente está invadido, essa que é a realidade, né? Você vai nas sedes, Copas, lá não sei o que, os europeus não estão de carro, eles estão só no jetinho, mas a galera está por aí. Então a gente vive aquele clima de internacional, mas só existem duas pátrias, a dos céus e a do Xerol. O Xerol. Lattes, não o suquinho, o H. Só o inferno. Só tem duas pátrias. E a língua é uma só. É a língua dos céus. Essa língua dos céus não é nada místico. É a língua do Senhor Jesus Cristo, é o falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver agora essa peregrinação que nós estamos aplicando os Salmos de 120 a 134. Tudo bem? Alguma pergunta? Então alguém lê para mim 1 Pedro 1:1 e aí nós entramos no Salmo 120. 1 Pedro 1:1. Pode ler. Ser apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que não fortalecem da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Forasteiros. Sacou? O que é forasteiro? Peregrinos. Peregrinos. Certo? Peregrinos. Então foi uma carta escrita aos peregrinos. A realidade da nossa peregrinação está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ok? Positivo? Salmo 120. Vamos lá. Se nós vamos peregrinar, se estamos peregrinando, ela começa com o reconhecimento de que vivemos num mundo hostil, num mundo mau. Nós vivemos num mundo mau, num mundo hostil. Hostil é o que eu quero dizer e comunicar para vocês como mal, tá bom? Peregrinar significa reconhecer que vivemos num mundo mau. O mundo não é cor-de-rosa. O mundo não é repleto de ursinhos carinhosos. O mundo não é repleto de High School Monsters. Aqueles monstrinhos bonitinhos de chapinha, não é? Monster High. Foi mal, desculpa. O mundo não é da Peppa. O mundo é hostil, o mundo é mau, certo? Alguns de vocês já sacaram isso. Talvez você tenha visto os efeitos do mal, da hostilidade dentro de casa. Você vê os seus pais quebrando o pau. Você vê os seus pais brigando. Você vê como é difícil estar distante do Senhor. Você vê familiares que não conhecem o Senhor Jesus Cristo se afundando. Você está vendo que o mundo é mau e já começou na sua casa. Alguns de vocês, pela graça de Deus, estão protegidos em lares que não são perfeitos, mas que amam o Senhor. Então você vê algumas disfunções aqui e ali,
distorções aqui e acolá, mas você está protegido num lar que ama o Senhor Jesus Cristo. Mas você já começou a experimentar que o mundo é mau, você interage numa escola, você interage com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, você conhece pessoas que não são fãs do Senhor Jesus Cristo, você interage no mundo, você anda no trânsito de São José, pessoas são mal educadas muitas vezes no trânsito, às vezes o nosso coração quer ser mal educado no trânsito. Alguém fecha sua mãe ou seu pai e você quer responder da mesma moeda? Ah, se eu tivesse uma 12 aqui, né? E você vê a hostilidade em todo lugar. Você liga a televisão, você vê o Datena, você vê o... Como é que é o nome do cara lá? O Marcelo Rezende, né? Você vê aqueles absurdos. Você vê esposas que picotam maridos e colocam numa mala. Você vê esses absurdos por aí. E a nossa peregrinação começa com o reconhecimento de que nós vivemos num mundo mau. Olha só que bacana, primeiro salmo, você vai chegar em casa, sua mãe vai perguntar, e aí meu filho, minha filha, como foi o retiro? Como é que você aprendeu? Você vai virar e falar, nós vivemos no mundo mal! Ah! E sua mãe vai falar assim, essa criança voltou revoltada, esse cara voltou revoltado, essa menina voltou revoltada, não dá mais. Mas reconhece que nós vivemos no mundo mal. Muito do que você vê que incomoda você, dentro de casa, fora de casa, não é projeto original do Senhor Jesus Cristo. É a distorção do pecado. E o salmista agora vai nos apresentar uma das hostilidades que nós enfrentamos por viver nesse mundo mal. Salmo 120, versículos 1 a 7, eu vou ler para você. A minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado a língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de Zimbo. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedá. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. A peregrinação começa com o reconhecimento que vivemos num mundo hostil. E esse reconhecimento nos leva a orar. Esse reconhecimento nos leva a orar. Às vezes a nossa ausência de oração, falta de oração, a nossa vida de oração muitas vezes se resume a antes das refeições, ou quando nos reunimos como igreja, e isso apenas reflete que nós não estamos antenados com o que está acontecendo ao nosso redor. Nós vivemos num mundo mau. Os versículos 1 a 4 nos diz que esse reconhecimento de um mundo hostil inicia-se numa vida de oração. Reconheceu e ele orou. Ele orou a realidade nas nossas orações ao Senhor. E ele faz isso reconhecendo as respostas do Senhor de orações passadas no versículo 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Por que Ele me ouve? Como que o salmista sabe que o Senhor o ouve? Porque ele ora e ele vê respostas. Nossa ausência de oração muitas vezes é porque não cremos que Deus responde. Deus ouve. Okay? E aqui eu tenho certeza que eu estou lidando com um grupo que ninguém aqui é novo o suficiente para não entender esse recado. Nós somos chamados a orar. Você não é novo demais para orar. Aliás, todo mundo aqui é velho demais já para orar. Nós somos chamados a orar. E o salmista reconhece a hostilidade ao seu redor e ele ora. Ele não entra em pânico, ele ora. Ele não fica revoltado, ele não bufa. Estão falando mal de mim. Sabe o que ele faz? Ele ora. Ele ora. O salmista já está nos educando às hostilidades da vida. Porque talvez você já até tenha experimentado que no seu grupinho alguém te esfaqueou pelas costas. Falou mal de você, espalhou uma mentira. Aí sabe o que você fez? Ficou revoltado. Jogou o puff pela janela. Pegou seu telefone celular. Não importa que é um iPhone. Aquele de 99, né? O iPhone 5. Não, como é que é? iPhone 5S. Aí você jogou pela janela. Falaram mal de mim. Né? Olha o que o salmista faz. Ele reconheceu a hostilidade e ele ora. Ele ora ao Senhor.
Ele ora ao Senhor porque ele reconheceu que ele está com um problema e que só o Senhor pode ajudá-lo, que é o que a gente vai ver no Salmo 121. Então o Salmo 120 já nos dá a postura correta da peregrinação quando vemos e percebemos a hostilidade ao nosso redor. Alguns de vocês já estão trabalhando no mercado secular, certo? Tem uma galerinha que já trabalha, tem um pessoal que faz estágio, e você já começou a perceber que tem uma galera no ambiente de trabalho lá que quer ver você mal. Tá ligado? Que são 7 estagiários, vão efetivar 5. Aí eles descobriram que você é crente. Aí eles descobriram que você, por ser crente, tende a ser, na perspectiva deles, banana. E eles vão começar a falar mal de você para o seu chefe. E o seu chefe vai começar a acreditar no que eles estão falando. Aí você entra em pânico. Aí você vai querer chutar o pau na barraca, lá no seu trabalho. Aí você vai querer entrar em deprê, ficar mal. Por que estão falando mal de mim? Olha como o Salmo nos educa a uma resposta emocional adequada. Estão falando mal de você? Ore ao Senhor. Coloque isso nos pés do Senhor. Esse é o peregrino. Estou indo para a presença do Senhor e nesse caminho vão falar mal de mim. Nesse caminho a língua mentirosa vai espalhar coisas contra mim. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Isso é simples, mas não é simplista. E a gente vai tentar ver a diferença disso. É muito simples, olha, mas não é simplista. Por quê? Porque é uma solução profunda. É uma solução profunda. E as suas orações presentes, então? Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que será acrescentado à língua enganadora? Meu, o que você ganha mentindo contra alguém? Talvez a sua indignação ela seja tão grande porque você começa a pensar no absurdo que estão fazendo. Minha mãe falava isso para mim. Ela falava assim: Sasha, nossa indignação está ligada com a sua percepção de que você não queria fazer aquilo. Então, por exemplo, alguém falou mal de você pelas costas, você fica indignado. Mas o que o cara vai ganhar com isso? Porque você não consegue se imaginar no lugar dele fazendo isso. Ainda. E talvez você tenha o mesmo potencial. Né? Ainda. Porque se não orar, se não aprender a lidar com isso, o que você vai fazer? A mesma coisa. Fogo contra fogo. Aí fica, né? Aquela fofocaiada. Cria o grupinho. Vai lá o grupinho de jovens. Fofoca. Sube fofoca. Desfofocou. Amigas para sempre. Fofoca. Término de namoro. Reconciliou. Arrumou outro. Percebe? Isso vai infectando todo o grupo porque nós não lidamos com o fofocaiado da maneira que Deus nos orienta. Então, os diz que não diz vão separando grupos e amizades porque nós não temos uma mente de peregrino que está indo para a presença do Senhor. Estão falando mentiras contra você? Cara, ore ao Senhor, porque Deus conhece todas as causas. E Ele atende às nossas orações. Senhor, nos livre da língua mentirosa. Aí é interessante, porque isso aqui está ligado a uma coisa muito específica que Deus odeia. Deus odeia o que semeia contendas entre irmãos. Esse negócio de... Do nossa perspectiva, é tudo war de relacionamentos, né? Cara, já conquistei esse grupo aqui. Agora estou atrás daquela panela lá. Aí você vai conquistando, né? E nos olhos de Deus, Deus odeia isso. Deus odeia isso. Aqui você tem livre trânsito em todas as panelas que você quiser. É tudo panelinha de tampa aberta. Ok? Amém? Recebe. Então se você quiser, você com aqueles caras lá. Você com aqueles caras lá, aparece lá, os caras vão te olhar e falar assim: quem que é? Você dormiu, gente? Você dormiu no escuro? Eu vim aqui declarar que essa panela é minha. Ó, legal. Porque não tem panela em Deus. Não pode haver. Tudo tampa aberta. Ok? A gente navegando isso aqui. E sem melindre. Porque tem o melindre, né? Ninguém fala comigo. Ninguém gosta de mim. Eu apareci lá, não falaram oi. Meu, o cara não te viu, por isso que ele não falou oi. Só por causa disso. Né? Ou o cara era tão preocupado com uma prova que ele ia fazer depois do retiro que ele não viu você. Só isso. O amor não suspeita mal. Só isso. Não, mas foi a 4ª vez. Vença o mal pelo bem. Isso mal pelo bem.
Então você vê que a Bíblia sempre nos orienta, em diversas circunstâncias, foi proposital ou não, a amar pessoas, a continuar construindo uma mente de peregrino, mesmo quando alguém fala mal. Olha só o que ele diz no versículo 4. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. No livro dos Salmos, a maledicência, ela é sempre representada por uma flecha aguda. Essa seta aguda é flecha, ok? Maledicência no livro de Salmos é uma flecha aguda. Pau! Aliás, quando você sabe que alguém falou mal de você, é como uma flecha no coração, né? Entra, penetra, arrebenta tudo. Né? E o que a gente vê aqui, ó, de brasas vivas de zimbro, era um material usado para vassouras, e que aquilo tinha uma queima lenta e demorada. E completa aqui a metáfora do que é falar mal. Né? É uma flecha aguda de queima lenta. Fica queimando a gente, não é? Alguém falou mal da gente. Agora, é interessante esse falar mal. Por que é interessante esse falar mal? Alguém abre aí para mim Eclesiastes 7, 20 e 21. Porque eu acho às vezes que você fica pensando demais em você mesmo, e isso faz mal. Certo? Eclesiastes 7, 20 e 21. Lucas Magno vai ler pra gente nesse mic. Esse mic. Tá ligado? 7, 20 e 21. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar. Eu vou no próximo 22. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado um ao outro. Salomão foi no ponto, né? Parece que você fica aí pensando muito, quando as pessoas falam mal de você, agora você também já falou mal aí. Não foi? Você já gritou o pastor no domingo na hora do almoço. Já? Eu sei. Talvez você esteja aí ouvindo falar e você, gente, aí. Eu sei como é que é. Essa é a natureza do nosso coração. Agora, olha como é que a perspectiva da cruz nos ajuda a colocar o peso certo nisso. Ok? Vamos supor que o Lucas, que acabou de ler as Escrituras, olha só que safado, hein? Olha as Escrituras. Filho do Alexandre, o homem de intercessão. E aí ele está aqui, e eu estou aqui falando, pregando, e ele fala assim para o Guilherme: cara, o Sacha é muito mané. E aí eu escuto aqui. Eu sou um mané. Aí fica aquele negócio. Aí vai para o quarto. Aí fica no quarto, retiro todo. Ô Sacha, você não vai terminar de dar o estudo? Bom, isso só mostra que eu não entendi o que Jesus fez por mim. Sabe o que a cruz diz sobre mim? E aí eu estou aqui pregando. Lucas, do Guilherme, você achou uma neta. Não, um momentinho só, o rapaz entendeu errado. É muito pior do que uma neta. A cruz me diz que eu sou um asno. A cruz me diz que eu sou rebelde. É isso que a cruz me diz. A cruz me diz que eu sou tão podre. Cadê o pessoal da escola cristã? Podre do São João. Podre. E agora que todo mundo já ouviu o São João falando podre. É aquele podre, é pior do que aquele podre. Por isso ele teve que vir e morrer no meu lugar. Você está entendendo o drama? Então termina aquela história para ele e diz: não é só maneira, é pior. Tem palavras indizíveis aqui no contexto cristão sobre o Sacha. Essa é a realidade de quem eu sou. E quando eu estou seguro em quem eu sou e que o amor de Deus fez em meu favor, isso blinda o meu coração, as mentiras que contam ao meu respeito, as verdades que contam ao meu respeito, mesmo que sejam com a motivação de me denegrir. Então quando você escuta alguém falando que você, mané, fica todo ferido, vai para o seu quarto e fica ressabiado, você tem uma perspectiva muito orgulhosa de quem você é. Porque é muito pior do que aquilo. E a cruz de Cristo nos mostra isso, mas nos mostra também o amor do nosso Pai. O único lugar que nós estamos seguros. Ele nos disse: eu te amo, e morreu na cruz no nosso lugar. O que mais que você quer? Não tem demonstração de amor maior.
Então entenda, pelo amor de Deus, não é expressão não, é pelo amor de Deus mesmo, o que Cristo fez por você e como nós encaramos as mentiras que espalham ao nosso redor, em que nós oramos e entendemos que essas mentiras refletem apenas uma perspectiva pequena de quem eu sou, porque na verdade a coisa é muito pior. Mas Jesus Cristo ainda assim veio e morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar para me dar uma vida nova, me dar um destino diferente. O seu destino agora não é ser pop, tá certo? Não é ser o bacana dos jovens, a bacana dos adolescentes. O seu destino agora é ser como Cristo, numa peregrinação à Nova Jerusalém. E nesse caminho, infelizmente, muitos vão falar mal de você. Ore ao Senhor e saiba quem você é. Foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente fica espantado quando é tratado bem Jesus, né? Mas você não sabe de Jesus? Não mentiram acerca de Jesus? Estevão, chamaram Estevão de blasfemo. E foram homens que simplesmente focaram na peregrinação que eles tinham que fazer e peregrinaram rumo à glória do Pai. Nós somos chamados a isso. A viver aqui, mas não somos daqui. Ok? Bom, versículos 5 e 7. Qual é a realidade dos problemas aqui? Olha o que ele coloca aqui. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O que é Meseque, Quedar? Lembre-se que a Bíblia não foi escrita em português no Vale da Paraíba no ano de 2014. Não foi escrito lá. Foi escrito há muito tempo atrás, numa outra terra distante. O que era Meseque e Quedar? Provavelmente Meseque era o extremo noroeste da Ásia Menor, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. E Quedar era sudeste da Península Arábica. Talvez uma metáfora dos povos extremos e perigosos em que o pessoal de Israel vivia. É como se você estivesse falando assim, ó. Versículo 5, na linguagem de hoje aqui nossa, tá bom? Ai de mim que peregrino entre Morro do Macaco Molhado e Diadema. Deu para entender mais ou menos a ideia? Eu fico em lugares de longe, isso é um pouco perigoso. Eu gosto de Diadema aqui. Alguém de Diadema? Ok, não, né? Então Diadema aqui é um negócio assim, é um lugar onde você não quer se perder à noite. Vamos poder essa parte, certo? Então você está meio perdido. Eu estou no Macaco Molhado lá no morro e Diadema. O bicho está pegando. E eu falo de paz e eles teimam pela guerra. Você já passou por uma situação assim? Meu, Sérgio, eu sei que você está falando isso, mas cara, eu já fiz de tudo para vencer o mal com o bem. Não adianta, o cara não quer, o cara quer brigar. Já falei pro cara, já fui lá de perdão. Já me humilhei, já me joguei no chão, falei, passa por cima, né? Já fiz de tudo. O cara teima pela guerra. Essa é a realidade do mundo hostil. Eles vivem em planos diferentes. Nós falamos paz, eles entendem o quê? Guerra. É isso que acontece. Infelizmente é esse mundo que nós vivemos e peregrinamos neles. E o que nós somos chamados a fazer em meio a tudo isso? Orar. Quem é o nosso refúgio? O Senhor. Nós vamos ver agora, olha só, que inteligente a ordem dos salmos. No Salmo 121. Você está sendo hostilizado pela fofoca, pela língua mentirosa? Você está sendo hostilizado nesse mundo que teima pela guerra? Então nós vamos ler agora o Salmo 121. Vamos lá. Salmo 121. Em meio à necessidade e problema, é a presença do Senhor que nos guarda. Salmo 121. Nós vamos ver 2 salmos por estudo, ok? Então já para você ir ajustando as suas perspectivas. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Em meio à nossa necessidade, eleva os olhos para os montes. Nós vamos ver mais para frente no Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor. Né? São como o quê? Monte. Aí a gente canta, a gente acha que aquela música é muito legal. Mas a gente não entende muito o que está acontecendo aí. Né? É um monte de Sião. Quem é Sião? Quem é esse? E eu espero que a gente saia desse retiro, pelo menos entendendo que em Corinto é muito legal, simplesmente dar um salto. Né? O que são os montes?
Normalmente, os montes eram lugares onde ficavam as divindades, na antiguidade. Agora, há um Deus real e verdadeiro que estava num monte específico, que era o Monte Sião. Então ele olha para os montes procurando refúgio. Da onde vem o meu socorro? Será que vem desses deuses aí? Não, o meu socorro vem do Senhor. Ele olha para os diversos refúgios e o meu socorro vem do Senhor. Porque é muito importante você definir quem é o seu refúgio. Porque a quem você recorre no tempo de necessidade é o seu refúgio. E alguns de vocês já têm deuses muito bem estabelecidos. Por exemplo, chocolate. Olha só. Quem diria que seria um Deus tão poderoso assim? Por quê? Porque o bicho pega, você precisa do quê? Cara, eu só tomo Snickers. Eu preciso de um shot. Cara, esse problema é tão pesado que eu preciso de um Toblerone. Ou cigarro. Né? Muitas das pessoas que lutam contra o cigarro, na verdade, lutam com um Deus ao qual eles recorrem em tempo de necessidade. Quando o bicho pega, eles vão atrás do quê? Orar? Não. O cowboy. Cowboy barbudo. Vai lá. Agora só o cachimbo da paz. Né? Alguns de vocês têm os ídolos, por exemplo, olha um poderoso aqui, ó. Pornografia. Então você teve um dia péssimo. Sabe o que você precisa? Cara, você só um saco. É o seu Deus. É o seu Deus. Aí você já tentou parar tantas vezes e não entendeu ainda que isso é uma luta de deuses. Talvez o seu seja o silêncio. Eu vou me enfiar no meu quarto. Eu vou ficar sozinho. Você procura a solução só em você. Entra aí no estado de depressão, porque você acha que a resposta está dentro do seu coração. Mas a sabedoria que vem de dentro, ela é demoníaca, mundana e animal. É o que diz Tiago, capítulo 3. Então a quem você recorre é o seu Deus. Eu levo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Seja como for o seu problema, pequenininho ou grandão, Deus é a solução, Ele é o seu refúgio. E agora, para o bem da sua vida, do seu casamento futuro, da sua família, decida hoje: o meu refúgio é o Senhor. Porque alguns acham que é o trabalho. Estão com problema, o que eu preciso fazer? Preciso dar uma trabalhadinha. Aí o cara trabalha 16 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Trabalha. E na verdade ele está fugindo dos problemas. Quem que é o Deus dele? Dinheiro? Mais, Tiago, continua. Dinheiro? Essa noção. Legal. Você está entendendo como a coisa funciona? Alguns acham que é estudo. Eu estou passando por problema. Desde que eu tire múltiplos 10, estarei bem. E toca o barco de estudar, que nem um louco. Né? E aí o que acontece? Alguns acham que é namoro. Cara, eu tô mal, passando um problema. Sabe o que eu preciso? De uma segurança emocional. Uma namoradinha, andar de mão dada. Aí sim eu vou estar seguro. Cara, é aí que seus problemas vão começar. Ó o drama, né? Aí você vai descobrir uma podridão do seu coração que você desconhecia. Mais uma, né? Mais uma. Ou seja, se você está entendendo namoro, casamento, todas essas coisas como seu refúgio, eles vão se mostrar insuficientes. Porque o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. É aí que a gente precisa fazer. Então, olha como é sutil, um chocolatinho, né? Cara, eu tô mal, acho que umas pizzas. Não uns pedaços, o cara vai pra cima. Eu sou de umas pizzas. E o cara se afunda em pizza. Deus pizza. O cara tá tão empanturrado, que ele esquece dos problemas dele. Aí a coisa começa a ficar perigosa quando ela começa a mudar para coisas do tipo álcool, bebida, certo? A coisa começa a ficar um pouco mais cabulosa quando ela começa a migrar para drogas. Uma maconhazinha ali, só um tapinha, só um rebitezinho. Aí o cara começa lá. Não, aí todos
sem exceção, que eu já conversei, é assim eu falo. No começo eu achei que eu estava no controle. No começo eu achei que eu estava no controle. Eu achei que a hora que eu quisesse eu parava. Mas ele não estava entendendo que já naquele tempo ele não parava. Porque ele tinha o Deus errado. O nosso Deus é o nosso refúgio. Em meio aos problemas é Ele quem guarda. Então, diante desse panteão de deuses que tem esses montes, só tem um monte que é o Deus verdadeiro. O Monte Sião, que representa, o Monte Sião representa o nosso socorro vem do Senhor. Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você já passou por um problema daquele tipo, meu, isso aqui é um nó cego. Isso aqui é um nó cego. Se eu for para cá, eu me dou mal. Se eu vier para cá, eu me dou mal. Se eu for para frente, eu me dou mal. Se eu for para trás, eu me dou mal. Se eu olhar para cima, eu me dou mal. Não tem para onde correr. Nó cego. Se eu falar isso, o cara vai falar aquilo. Se eu falar aquilo, o cara vai falar isso. E aí você fica assim, meu, eu não sei para onde ir. Se eu estudar mais, é porque eu estudei muito. Se eu estudar menos, é porque eu isso, né? Ou minha mãe disse isso, mas minha mãe não tem jeito, não tem como agradar minha mãe. Né? Se eu falo isso, minha mãe vai falar aquilo. Se eu falo, meu, minha mãe é impossível de agradar. Você fica no nó cego. Né? Agora, sabe qual é a sabedoria que está à disposição de você? O Deus que criou céus e a terra. Certo? Eu lembro quando eu era molequinho, tipo terra, entendeu? Terra prometida. Pequeno Sacha caminhando aí. E aí eu pegava aqueles dentes de leão, sabe aquele negócio que você sopra, né? Já viu? Aí eu pegava aquele negocinho lá e fazia assim. Eu ficava impressionado, olha a mente da criança. Doido. Eu ficava impressionado como aqueles fagulhetinhos, aqueles helicópteros, né? Primeiro que eu já via como pequenos paraquedas. Aí eu vi aqueles paraquedistas saindo, né? E eu ficava impressionado como eles iam por trajetórias diferentes. Você já reparou? Tinha um que fazia assim, ó. O outro fazia assim, ó. O outro ia. Né? Todos ali no mesmo fluxo do meu sopro, do meu bafo matinal, né? Eles iam. Mas eu ficava impressionado como eles iam com trajetórias diferentes. Eu ficava pensando, quem controla essas trajetórias? Você já parou para pensar? Olha que profundo. Quem controla a trajetória do dente de leão espalhado no bafo matinal? Cara, é Deus quem sustenta aquilo. Então a gente vê aquele negocinho, um vem para cá, outro vem para cá, e Deus não só está por trás de tudo aquilo, como Ele... Agora eu pirava. Quando eu imaginava isso, eu pirava. Quando Ele vinha em todas as perspectivas. Porque a minha era só essa, né? Só que Deus vinha nessa para mim. Vinha nessa, assim. Aí eu ficava assim, nossa, cara, deve ser uma visão periférica do negócio, né? Aí eu ficava lá soprando, né? Meu pai tirando foto. Que bonitinho. E eu viajando. Outro que eu também ficava impressionado era formigueiro, né? Eu pisava em formigueiro. Contei isso pro pessoal lá da escola cristã e tal. Já parei com isso, acho uma maldade. Mas enfim. Hoje foi fogo, veneno e tal, mas pisando. Aí, você pisa em formigueiro. Aí o que acontece dentro do formigueiro? As formiguinhas começam. Eu ficava imaginando os gritos delas lá. O gigante! Tipo Lucas, né? Cara, eu era um Lucas naquele filminho lá. Quando o Pedro assistiu o Pedro naquele filme, eu falei, eu não posso contar pra ele, mas sou eu aí. Eu vi o negócio, enfiava canudo no meu filho. Cara, cruel mesmo. Os parentes de sorvete. Né? Aí eu ficava imaginando aquele negócio lá dentro e tal. Aí eu ficava imaginando, cara, Deus criou todas essas coisas. E Ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro do formigueiro. Não tem nem como a gente colocar câmera lá, mas Deus vê lá dentro. E tá lá, tal, parando as formigas do corredor e tal. Mas Deus é muito grande. Ele é criador dos céus e da terra. E a gente pede a percepção da sabedoria que está à nossa disposição, do Deus que criou todas essas coisas, e que tem tantas coisas que a gente ainda não conhece sobre a criação de Deus. Ele criou tudo que está à nossa disposição. A pergunta é então, tem nó cego? Você pode não saber a resposta, mas Deus sabe e Ele põe à disposição os recursos da sua palavra na nossa mão.
Então o nosso cego só existe porque você está cego para a palavra de Deus. E agora Deus que criou os céus e a terra é o nosso refúgio. Não tem lugar mais seguro de estar do que com o Senhor. Mas a gente insiste em fazer o quê? Vou para Meseque, Quedar, né? Vou lá dar um rolê no Morro do Macaco Molhado, né? Vou passar uns dias em Diadema. Aí você não vai ter solução mesmo, né? Agora, quais são as ações de Deus a nosso favor? Versículo 3. Individualmente, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme. Deus não estava fora do controle quando você nasceu no lar que você nasceu. Talvez você esteja aí meio revoltado pelos pais que você tem, pela família que você tem, não é? E você acha assim, não é possível, cara. Deus dormiu o dia que eu nasci e me deu esse lar aqui. Só pode ser isso. Deus não dormiu. Ele tem um propósito específico por ter colocado você lá. Ok? Não, cara, não é possível, cara. No dia da matrícula, nessa pindaíba de escola aqui, Deus dormiu. Deus não dormiu. E você está lá por um propósito muito específico. Qual é esse propósito? Ele está forjando os seus filhos no caráter de Jesus Cristo rumo à nova Jerusalém. Olha que bacana, porque nós somos peregrinos. Então Ele está usando todas as coisas para que você no final dessa viagem esteja pronto para entrar onde? Nova Jerusalém. Ok? Beleza. Versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele não só deixa os seus pés que não vacilem individualmente, como também coletivamente. Deus cuida de nós, Igreja Batista Maranata. Deus cuida da gente. Negócio meio doido isso. Para e pensa. Deus cuida da gente. E Deus tem cuidado da nossa igreja. Você quer ver um exemplo? Alguns anos atrás, a igreja fez a permuta para sair da Maranatinha e ir para o aluguel lá no Paraíso. Alguns de vocês já eram daquela época lá, eu não sou, certo? Sou mais novo que vocês. Aí depois do Paraíso, acharam lá um lugar, não sei, vamos lá ver um sítio, negócio bem distante, vamos lá ver, quilômetro 11. Acharam quilômetro 11. Aí o pastor teve uma ideia, certo? Qual foi a ideia do pastor? Vocês querem ficar lá? Nós vamos pagar à vista. E o que a igreja fez, pela graça de Deus? Pagou a vista. Aí é interessante que o pastor, se você prestar atenção, ele fala isso com frequência. Talvez você passe meio que desapercebido, mas agora eu espero que chame a atenção. Constantemente, colegas dele, pastores da região ali do Vale do Paraíba, principalmente de São José dos Campos, perguntam para ele o que sobre o quilômetro 11? Está dando certo. E aí, está dando certo? Agora me responde, está dando certo? Outro dia, o Tiagão que está aqui dizendo amém e tal, o pai dele comprou 100 cadeiras para a igreja. Certo? Então ele está lá, cuida da administração da igreja, comprou 100 cadeiras. É que você está lá sentado, mas a gente vai lá dar aviso, não sei o que, prega e tal. E eu fico, cadê as 100 cadeiras? Eu sei que elas estão lá porque algumas estão mais velhas que outras, né? Ela está muito branca, não sei o que. Você percebe que tem cadeira nova lá. Mas de cima você não vê. Sabe por que você não vê? Porque a galera estava sentada, mano. Os caras estão chegando. Agora, quem que planejou isso? Deus. E Deus cuida não só de você individualmente, como da nossa igreja. Agora, para e pense o que é o quilômetro 11. É só o encontro de duas principais rodovias do estado. Que medo disso. Olha o que Deus está confiando na nossa mão. E o que nós vamos fazer com isso? Servir de depósito? Isso aqui não cabe em casa, vou levar para o quilômetro 11. É isso que nós vamos fazer com aquela propriedade? Aí você está pensando, sabe o quê? Meu Sacha está viajando. Bom, não estou não, porque vai ser a nossa geração que vai fazer alguma coisa com aquilo lá. Sabia disso? Porque agora eles estão ajeitando. Você está vendo que o pessoal está ajeitando a propriedade? Tem os apócrifos, a galera está ajeitando a propriedade. Certo? Já colocou metade do bloquete. O cara está no clima. Colocou metade dos bloquetes, mas qual que é a metade? Quem vai colocar a outra metade? Tiagão. Você está percebendo que você precisa começar a criar essa mentalidade? Nós vamos começar a criar essa mentalidade junto do quê? Meu Deus está cuidando da nossa igreja. E junto com o cuidado de Deus vem uma grande responsabilidade.
Bênçãos acompanham responsabilidades. É uma bênção quilômetro 11. E é uma grande responsabilidade. E a gente precisa começar a desenvolver essa mentalidade. E começa com um pouquinho. Sabe qual é um pouquinho? Às vezes você vai lá tomar água. Pega água. Tem 2 bebedores, né? Já tem uma decisão difícil para tomar. Qual que eu vou? Aí você toma água. Aí você vai no lixo. Normalmente, no final do domingo, como é que está o lixo? Você sabe. Aí o que você faz? Você joga o copinho em cima e faz... Eu vou te ensinar uma técnica. Próxima vez você vê o lixo transbordando de copinho. Sabe o que você vai fazer? Vai ficar 1/3 do lixo. Aí você joga o seu copinho. E o próximo vai jogar o copinho. E não vai transbordar mais o copinho. E a nossa propriedade vai ficar bacana. É só uma visão de longo prazo. Deus nos confiou algo, vamos cuidar disso. Por causa de uma mente de peregrino. Nós estamos indo para um lugar diferente. Nós somos diferentes. E isso impacta, inclusive, como você joga um copinho no lixo. Ok? Aqui também. Né? Estava indo para o refeitório e vi um papel de sanduíche de carne moída no chão. Eu falei, tem alguma coisa estranha, algo não pertence a essa paisagem. Papelzinho, joga no lixo. Beleza? Ok? Legal. Deus cuida de Israel, Deus cuida de nós. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Em todas as circunstâncias, o Senhor é quem guarda. Esse é o ponto do salmista. Faça chuva, faça sol, sol ou lua, o Senhor é quem nos guarda. Ok? Versículos 7 e 8. Nos guarda de todo mal, guarda a nossa alma. Guarda a sua saída e a tua entrada, desde agora e para todos sempre. Todo tempo, em todas as circunstâncias, de todo mal, o Senhor é quem nos guarda. Falaram mal de você? Quem nos guarda? O Senhor. Não se preocupe tanto com a tua reputação, porque ela é pior do que você imagina. Quem disse isso para mim? Cruz de Jesus me disse isso. Ela é muito pior do que imagina. Certo? Agora, não fica aplicando muito isso no teu esforço. E você sabe que também já fez muito disso. E agora é hora da gente ter uma mente de peregrino. Lembrando que nós vamos para a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém informa para nós como nós andamos e peregrinamos. Ok? Foi o Salmo 120, Salmo 121. Hoje à noite nós vamos ver o... Esse cara está aqui ligado. Oi? Isso, vai ter um jantar especial. Vamos orar. Depois a gente fala um pouco mais sobre a programação. Tem programação espalhada por aí. Depois eu tenho um recado especial, inclusive para os meninos. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deixou os livros dos Salmos que nos educam e moldam, Deus, nosso pensar, nossa forma de reagir, responder a tantas circunstâncias distintas. Nós te louvamos porque o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem ampara. E eu peço e clamo pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que eles construam uma mentalidade, Deus, de peregrino, baseada na obra do Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardamos novos céus e nova terra. Peço ao Pai que a percepção de que vivemos num mundo cruel, também, ó Deus, nos mostre quão cruel e maldoso é o nosso coração, quão carentes nós somos do Senhor Jesus Cristo e como precisamos, ó Deus, do Senhor Jesus Cristo. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.